esse percurso pela história da igreja, falando sobre o período, esse primeiro período que estamos estudando, o período da história da igreja antiga, Idade Antiga. E essa igreja da Idade Antiga, ali, que vai até a queda do Império Romano, aquele período ali anterior à Idade Média, ele foi marcado, ele é chamado também do período dos pais apostólicos ou dos patriarcas, o período ali da patrística, conhecido como patrística. Esse período da patrística, ele foi marcado por ser um período de lutas. Costuma ser dividido em dois momentos, a patrística. A patrística anterior e a patrística posterior. E as lutas que a igreja travou no período da patrística foram lutas diferentes. Alguém lembra quais foram as lutas? Por que se divide assim entre patrística anterior e posterior? Quais eram as lutas da igreja no início ali do período patrístico? Quais foram as lutas nesse período já do final da antiguidade para entrar na Idade Média? Alguém lembra disso? Falamos na aula passada. Os universitários. A apologética, em qual desses períodos? No começo do período ou no final do período patrístico? Vocês lembram? Então eu vou relembrar aqui. Assim que passa o período ali da igreja primitiva, a igreja de Atos, os discípulos estão ali, e tudo é narrado ali ainda em Atos. Após o período dos apóstolos, né, quando os apóstolos vão morrendo, a igreja não parou, como inclusive ouvimos ontem aqui. Se cai um avião, né, com todo o conselho, a igreja não acaba. Morreram os apóstolos, a igreja acabou? Não, a igreja continuou. Os discípulos dos apóstolos continuaram liderando a igreja continuou com presbíteros que eram formados, ordenados ali na igreja, diáconos, os membros se espalhando, mesmo com muitas perseguições, e a igreja foi continuando nessa corrida. O início do período patrístico ele foi marcado por uma luta pela sobrevivência da igreja. A igreja lutando contra ameaças externas. Lembram disso? Ameaças externas. Governantes, imperadores, que perseguiam os cristãos, que matavam os cristãos, que crucificavam, tocavam fogo. E a igreja ali lutando pela sua sobrevivência. Então, no início desse período conhecido como patrística, a igreja lutou contra ameaças externas, sobretudo. Mas no período posterior, a ameaça e os perigos que a igreja teve que lutar contra foram ameaças mais sutis, ameaças internas. Então, dentro da própria igreja, no seio da própria igreja, dessa igreja agora, que foi oficializada no Império Romano como uma religião oficial, surgiram muitos hereges, falsos mestres, e a igreja teve que lutar, e aí sim, essa luta para a defesa da fé, que nós conhecemos como apologética. Então, Deus levantou homens na história da igreja para defender a sã doutrina, defender a fé, como ouvimos hoje na mensagem. Também um corpo de doutrinas sistematizado e organizado que a igreja professa e confessa. E aí, três homens de Deus, muitos outros também, inclusive anônimos, foram usados pelo Senhor para a preservação da doutrina, para que a igreja guardasse a fé sem mácula. Foram muitos homens usados por isso, mas três se destacaram nesse período. Nós falamos na aula passada sobre dois desses. Quem foram? Quem lembra os nomes? Ambrósio e Jerônimo. Jerônimo, que foi um erudito, um estudioso,
que estudou o hebraico e ele traduziu a Bíblia para o latim. E aqui eu ia trazer na aula passada e esqueci. Aqui está a Bíblia em latim, a versão que foi traduzida por Jerônimo da Bíblia completa. Lembrando que o Antigo Testamento ele traduziu direto do hebraico e é chamada de Vulgata, a Vulgata. Tá? Eu vou passar aí para você olhar. Se você nunca viu uma Bíblia em latim, você vai poder dar uma olhada, você vai passando aí para os irmãos olharem, tá? Outra coisa antes da gente iniciar a aula de hoje, alguns irmãos perguntaram quais foram os livros que a gente baseou para construir o assunto dessas aulas aqui. E foram vários, meus irmãos. A gente teve que recortar informações e pegar de várias fontes, mas eu quero recomendar esses dois livros. Vou começar por esse. É o Cristianismo através dos séculos. Essa é uma edição mais antiga, tem uma capa mais feinha aqui. Mas é um livro muito completo desse autor Early Cairns, é assim que pronuncia. O Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. Esse é um livro muito bom. Mas melhor que esse ainda, eu acho esse outro aqui, que é da editora Cultura Cristã. História da Igreja Cristã, de Robert Hastings Nichols. Então, se você se interessou pelo assunto, essas aulas aqui, você vai ver que é uma pílula, só para a gente sentir um gostinho, uma provinha dos assuntos, mas até pelo tempo a gente não consegue aprofundar tanto. Se você quer conhecer mais, quer aprofundar, essa é uma excelente leitura, um livro bom de ler, linguagem fácil, tem notas assim, não sei se vai dar para ver daí, mas quem quiser também pode pegar para ver. Você tem o assunto explicado e nas bordas aqui você tem palavras-chave que vão te ajudando também a localizar os assuntos. Eu gosto muito de livro que é assim. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre a história da igreja, fica aí essa recomendação de bibliografia, tá? História da Igreja Cristã. Então, falamos sobre Jerônimo e sobre um homem que Deus levantou também, o Ambrósio, que se tornou bispo de Milão e também foi um defensor da fé cristã, especialmente contra uma heresia surgida na época. Quem lembra o nome dessa heresia? Jorge lembra. Qual foi a heresia, Jorge, que o Ambrósio lutou contra? Botei o pé na berlinda agora. Arianismo, lembram? Eu acho que ele não ouviu também. O arianismo, uma doutrina, uma heresia que negava a divindade de Cristo. Então Deus, na sua soberania, levantou esse homem para defender que Cristo é Deus, que Deus ele é três, e a própria sistematização da doutrina da Trindade foi acontecendo nesse período ali da patrística também. E um dos homens que Deus usou foi o bispo Ambrósio. E hoje, então, a gente chega na aula número 2. Já vai estar disponível? Aí. A aula 2, vamos falar sobre uma terceira figura, uma terceira pessoa que Deus também, na sua soberania, usou. Veja, um erro comum que a gente pode ter ao abordar a história da igreja é ficar assim, olhando para a história dos homens, olhando para os feitos dos homens e achando assim, olha que grande exemplo, que pessoa, que coisa admirável a vida dele, não é? Mas, teologicamente falando, a gente sabe que a vida e o exemplo dos seres humanos, se traz alguma coisa de boa, isso já é uma obra da graça na vida dos irmãos, na vida de homens e mulheres comuns, pecadores, que nós como somos, né? Então, sobretudo, a história da igreja é a história dos feitos de Deus na história. Não olhe e fique assim, que homem diferente, que super crente. Esses homens, eles eram cheios de problemas e pecados também, como nós, mas foram usados por Deus. E o que precisa ficar destacado é como Deus
preservou a sua igreja, como Deus abençoou esses homens ao longo da história, levantou pessoas para preservar a doutrina, para seguir com a história da redenção. Então hoje a gente vai falar sobre a defesa da fé no período patrístico, mas vamos enfocar um outro vulto aí, um outro nome na história da igreja, que foi o Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Vamos falar sobre a vida desse homem, mas antes vamos lembrar aí o que nos diz o autor aos Hebreus. Podemos ler a uma só voz? Será que a gente consegue? Vamos ler juntos. Portanto, também nós, visto que temos a nuvem de testemunhas, desenlaçando de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual e a proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, pois atentamente aquele que suportou a posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vós. Amém. E esse estudo ele nos fortaleça, nos anime a perseverar na caminhada da fé. Bom, então hoje a gente vai ver sobre o Agostinho e eu vou chamar um jovem aqui da igreja que recentemente estudou, se debruçou pesquisando sobre a vida de Agostinho. E eu quero fazer uma pergunta para ele. O que foi que lhe chamou a atenção ao estudar a vida desse homem de Deus, desse irmão? O que foi que lhe chamou a atenção no testemunho, na vida? Algum fato que marcou e ficou como lição guardada no seu coração? André, você pode falar para a gente? Bem, como que o Bruno já falou, eu estudei sobre Agostinho essa semana e o fato que mais me chamou a atenção na vida dele foi o como Deus usou alguém que não parecia ser um eleito, não parecia ser alguém que no futuro iria aceitar as verdades do Evangelho. E esse alguém é Agostinho. Ele era um homem pecador, como todos nós, e durante sua vida jovem e durante a sua juventude, ele foi uma pessoa muito sujeita às paixões carnais e desse mundo. E foi educado por um pai que era ateu e não acreditava nas verdades do Evangelho. Mas o Senhor, pela sua graça, pôde transformá-lo em outra pessoa, e é isso que me chamou mais a atenção na vida dele. Eu gostaria de compartilhar um pouco do que eu escrevi sobre ele. Resumindo, Agostinho era um homem temente a Deus, corajoso e sábio. Porém, o que eu gostaria de esclarecer é a graça de Deus na vida de um homem perdido como ele, que o fez caminhar nos caminhos corretos e tornar-se um dos maiores pregadores e servos de Deus depois de Paulo. Pois existem coisas que são invisíveis para Deus, mas são invisíveis para nós, mas visíveis para Deus. E é isso que eu gostaria de esclarecer aqui. Que bênção, que bênção. Então vamos lá, meus irmãos. Agostinho de Hipona, ele foi um filósofo e também um teólogo. Ele coloco nessa ordem aí, não de importância de jeito nenhum, porque senão a teologia estaria na frente, mas porque ele começou apenas como um filósofo. Foi professor também, professor de oratória,
de retórica, ele cuidava muito, era muito hábil com o pensamento, a lógica, as palavras. E esse homem, ele é profundamente admirado, tanto por protestantes quanto por católicos. Até hoje, a Igreja Católica, para eles, Agostinho é um santo católico, Santo Agostinho. E é um dos maiores teólogos, que ele é estudado nos seminários católicos, pelos padres, então é muito reverenciado na Igreja Católica, mas também na Igreja Protestante, na vertente protestante. Inclusive, Lutero, ele era um monge agostiniano. Ele era dessa linha teológica que era defendida por Agostinho, que a gente vai ver aqui o que é que marcava essa linha de teologia. Agostinho nasceu no ano de 354 depois de Cristo. Que século é esse, meus irmãos? 354. Século IV, né? Século IV depois de Cristo. Ele nasceu, como o André bem adiantou aqui, na casa de um oficial romano em Tagaste, no norte da África. Esse oficial romano não era cristão, chamava-se Patrício. E ele é filho também, Patrício é o pai, a mãe dele chamava-se Mônica, conhecida por alguns como Santa Mônica, também é reverenciada como uma santa na Igreja Católica. Mônica era uma crente, era uma mãe piedosa, que orava fervorosamente pelo seu filho, que era ovelha, era membro da igreja do pastor Ambrósio, e que orava com incessantes lágrimas pela conversão do seu filho, que na juventude, né, o Agostinho, ele começa, né, em 370, ali, enquanto na sua vida de estudante, ele vivia e viveu uma vida extremamente desregrada. No que a gente diria assim, no popular brasileiro, na bagaceira. Uma vida dissoluta, caindo em muitas tentações, em noitadas, com muitas mulheres, vivendo uma vida de impureza profunda. E tudo isso é narrado numa autobiografia, numa biografia que ele escreveu chamada Confissões, Confissões de Agostinho, que está circulando aí para vocês verem esse livro também. É uma outra recomendação de leitura, um livro maravilhoso, maravilhoso. Agostinho contando a história da vida dele. Quem gosta de biografia, viu, Cris? Quem gosta de biografias, uma biografia que vai edificar profundamente seu coração. Então ele conta como viveu essa vida de impureza, desregrada, até que em 372 ele teve um filho. Numa dessas relações dele, enquanto era descrente ainda, teve um filho chamado Adeodato. Uma boa ideia para nome. Só tem nome bom, né? Ambrósio, Adeodato, enfim. Então, em 374, esse rapaz, esse homem jovem, ele entra para uma religião que era uma religião, mas era também uma filosofia, uma coisa bem racional, que é o maniqueísmo. Um sistema dualista que enxerga que as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais, né, que separa o sagrado, o profano. Então, era um sistema dualista, materialista, que focava sobretudo na matéria, na existência terrena, e muito sincrético também, várias matrizes, várias vertentes. Então, e que não se denominava tanto como uma religião, embora esse era um sistema religioso. E aí o Agostinho se torna um maniqueu. E ele narra isso também nas Confissões. Ele segue essa religião, mas a gente nota, né, o agir da graça de Deus já nessa época, na vida do Agostinho, enquanto sua mãe está lá orando, mantenha isso em mente.
você vê a luta interior desse homem, vendo aquelas doutrinas e a coisa que não encaixava direito, não respondia aos anseios, não preenchia o coração de Agostinho, e ele continua ali buscando a verdade. A gente nota um conflito interior de alguém que está procurando essa verdade, né? Ou que está sendo incomodado pela verdade, né? Não é bem que ele estava procurando, mas o Senhor estava despertando essa inquietação dentro do Agostinho, e aí o maniqueísmo não estava encaixando direito na vida dele. E aí tem uma frase famosa que eu acho muito engraçada, que o Agostinho diz isso, né? Dá-me castidade e continência, mas não agora. Nessa época ele proferiu essa frase famosa aí. Então, ele até via que isso era virtuoso, e a própria religião que ele estava seguindo também era cheia de moral, de ética e tal, mas não era uma coisa que ele conseguia. E ele também não estava querendo muito isso nesse momento. Então, no ano de 374, aos 30 anos, tente visualizar essa pessoa aí, 30 anos naquele mundo antigo, ele se torna um professor, um mestre brilhante de retórica e oratória em Cartago. Ele passa 9 anos como maniqueísta, né, o maniqueu, e se decepciona profundamente. Ele vai narrando isso como que procurando, ele era aquela mente que ficava analisando ali os postulados da religião maniqueísta e ficou extremamente decepcionado com a religião maniqueísta. E aí era o sistema de crenças que ele abraçava, não dava resposta para a vida dele, e ele vai ficando ali numa profunda decepção. Em 384, então, ele se muda para Milão, e em 386 ele muda de religião e ele vai para o neoplatonismo, a religião que vem se desenvolvendo ali, seguindo desde a Grécia Antiga, e que já, ao contrário do maniqueísmo, que era muito materialista, o neoplatonismo, ele já acredita no mundo espiritual. Então tem esse lado mais sobrenatural, de acreditar no invisível, de acreditar naquilo que os nossos olhos não podem ver. Porém, não era cristianismo ainda, mas era uma religião que tinha esse lado mais de uma crença no mundo espiritual. E era também bastante dualista, esse sistema de religião aí, o neoplatonismo. E aí, nessa época, morando em Milão, ele teve acesso e ouvia esporadicamente ali as pregações de Ambrósio de Milão. Até porque naquele tempo não existia televisão, não existia internet, né? Então, quando você ouvia oradores, seja na área da política, ou da cultura, das artes, ou até mesmo da religião, pessoas que sabiam expor ideias com muita clareza, com ordem, as pessoas gostavam de ouvir. Até hoje, no interior, você vai num sertão da vida, tem pessoas que gostam de ouvir uma pessoa que fala bem, né? Mesmo que não seja da religião e tal. E isso aconteceu também. Como ele era professor de retórica, ele analisava e ouvia, ficou profundamente impactado com as pregações do pastor Ambrósio. E aí ele diz, a quem eu escutava mais como exemplo de eloquência homilética. Ele chega e aquilo ali impacta ele, mas aí a palavra de Deus estava ali, e ia sendo pregada, e ele ia vendo. Mas ele conta nas confissões que ele achava muito simplória nessa época, na sua arrogância e rebelião contra Deus. Esse jovem Agostinho, ele achava assim, a palavra de Deus com verdades muito simples, né? E ele, na sua ilusão ali de sofisticação, ele ainda não se entregou ao Senhor. E aí chega o ano de 386, nesse agir do Senhor na vida dele. Em 386, certa vez,
ele conta, né, que foi muito abalado. O Senhor já vinha mexendo com ele já estava descrente ali dessas religiões que ele tinha adotado, ele já via que elas não respondiam aos anseios mais profundos do coração. E aí, nessa crise toda que ele estava, conta a história, e ele narra isso, que ele estava um dia no jardim da sua casa, e aí ele ouviu uma criança na casa vizinha. Tinha um muro que separava, e ele ouve uma voz de criança, uma criança cantarolando uma musiquinha que dizia: toma e lê, toma e lê. E aí ele estava ali, veja, a gente consegue imaginar essa cena. O cara já estava em crise, já estava naquele conflito, o Senhor trabalhando no coração dele. E aí ele ouve essa criança gritar, cantar: toma e lê, toma e lê. Ele pega então a Bíblia, abre, e qual é o texto que ele abre? Romanos 13, 13 e 14. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Devemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudices e soluções, não em contendas de ciúmes, mas revestivos do Senhor, pelo Espírito, e nada disponhais para a carne no tocante de suas concupiscências. E a gente vê o agir do Senhor continuando a falar, né? Os atos do Senhor na história, a sua soberania, falando ali, já vinha, né, de ouvir, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Já vinha ouvindo pregações, e nesse dia, então, ele entrega sua vida ao Senhor ao ler essa palavra, ao ouvir a palavra de Deus diretamente ali, aplicada assim à sua vida. E aí Agostinho, então, agora um crente, a vida dele é redirecionada, todo o saber, toda a bagagem que Deus tinha dado a ele redireciona, como aconteceu com o apóstolo Paulo, a servir a Deus, a pregar, a defender a fé cristã. Então, ele escreve mais de 100 livros, 500 sermões dele chegaram até os nossos dias, 200 cartas. Dentre essas obras, as mais famosas, né, está aí o livro Confissões, que é um desses que está aí circulando, o livro A Cidade de Deus, que é muito conhecido dele também, a Trindade, sobre a doutrina cristã, sobre a natureza e a graça, sobre o espírito e a letra, sobre o pecado original, sobre o dom da perseverança. Muitas outras obras também de Agostinho estão preservadas. E aí uma fala também muito conhecida dele, relatando como Deus alcançou o seu coração. É um trecho do livro As Confissões. Ele diz: tarde vos amei. Porque qual foi o entendimento dele, né? Como é que ele sentia isso? Se eu soubesse que ser crente era tão bom, se eu soubesse que era tão bom, que isso era uma verdade tão profunda, eu teria feito antes, né? Eu teria buscado, me rendido antes. Então, Agostinho sentia que foi tarde, o momento que ele foi convertido, né? Não que ele estivesse reclamando do Senhor, mas a gente compreende essa expressão ali do coração dele, né? Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. O Senhor já estava em mim, ali, agindo, e eu te procurando no maniqueísmo, nas filosofias, no sistema desse mundo, né, nos saberes mundanos, e eu lá fora a procurar-vos. E aí, veja a doutrina em operação, veja o entendimento da doutrina da salvação que esse pai da igreja tinha. Ele diz o seguinte: chamastes-me com voz tão forte que rompestes do quê? Se você ficar chamando um surdo, ele vai te ouvir. Ele é surdo. Surdo não ouve. Você pode aumentar o volume, né? Um surdo completo, ele não vai ouvir.
Mas aí ele diz: o Senhor me chamou, a doutrina da vocação, foi chamado por Deus. Me chamaste com a voz tão forte que rompeu a minha surdez. E a gente só pode ir até o Senhor se Ele fizer isso, se Ele romper a nossa surdez. Ele primeiro resolveu o nosso problema para que a gente pudesse ouvir a voz de Deus. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes o quê? A minha cegueira. E converge totalmente com o que Paulo diz em Efésios, né? E na revelação das Escrituras nós vemos isso. Nós éramos cegos e o Senhor afugentou a nossa cegueira e nos fez enxergar a luz. E essa doutrina da iluminação também da alma, ela é muito trabalhada e aprofundada por Agostinho. 8 anos, então, após a conversão, esse homem se torna bispo de Hipona, na África, no norte da África. Ele, então, nas suas preleções, no seu trabalho de defesa da fé, ele fez forte oposição às ideias de heresia desse homem chamado Pelágio, insistindo na prioridade da graça de Deus em todos os estágios da vida cristã, desde o início até o fim. Na teologia defendida ali por Agostinho, que é a teologia bíblica, o entendimento é: nós precisamos da graça de Deus. Desde o início, para sermos convertidos, é a graça de Deus operando, mas também para nos manter no caminho, perseverando, continuando, permanecendo, precisamos da graça de Deus. E é essa graça de Deus que vai nos fazer perseverar, a perseverança dos santos, vai nos fazer chegar até onde Deus quer que a gente chegue, até o último dia, na glória. Então, em todos os estágios da vida cristã, é necessária a graça de Deus operando, totalmente diferente do que ensinava esse homem Pelágio. O Pelágio desenvolveu uma doutrina altamente perniciosa, altamente diabólica, altamente incorreta, em desarmonia com as Escrituras, que tem raízes e tem desdobramentos e influências até hoje em muitas correntes de doutrina. E essa doutrina, essa heresia, ficou conhecida como pelagianismo, que é um conceito segundo o qual os seres humanos seriam capazes de merecer. Essas ideias que a gente pensa, isso é coisa de hoje em dia. Não, está naquela época. O ser humano pecador sempre teve essas inclinações a confiar no mérito, no legalismo, nas suas boas obras, né? Então, essa ideia de merecer a salvação, ela já estava ali, atuando no pelagianismo, com ênfase nas obras e desprezo à graça divina. Veja, é lógica isso. Se você enfatiza as obras humanas, você está desprezando a graça divina. Se você enfatiza a supremacia da graça, você minimiza a confiança nas obras humanas, no mérito humano. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Isso foi uma pancada, isso era uma pancada ali no pelagianismo. Pelágio, que era esse teólogo ali que atuou em Roma no final do século IV, início do V, ele, sobre a capacidade humana, veja a heresia, palavras de Pelágio aí, sobre a capacidade humana de cumprir os mandamentos divinos. O que é que dizia Pelágio? Ninguém conhece a extensão de nossa força melhor do que Deus, que nos deu essa força. Deus não decidiu ordenar nada impossível, pois Deus é justo. O que é que ele estava dizendo aí? Diz aí, sério. Não pode fazer o que Deus não ordenou. Vê, é de uma sutileza. Não, Deus não é injusto de pedir para o ser humano uma coisa que o ser humano não pode fazer. O ser humano pode fazer. O ser humano consegue obedecer. Consegue fazer boas obras. Nós temos força em nós mesmos.
Isso era essa sutileza perniciosa, esse ensino que estava sendo ali misturado com o ensino da igreja naqueles dias. E aí Agostinho se levanta para dizer, não é assim que as escrituras dizem. Aí veja esse quadro comparando aí o ensino de Agostinho com o ensino dos seguidores de Pelágio. Para Pelágio, a salvação é uma recompensa justamente merecida. Você já ouviu falar do arminianismo? Veja se tem semelhanças. E aí você mesmo tira suas conclusões. Doutrina arminiana. Para Pelágio, a salvação é uma recompensa justamente merecida. E é lógico. Tem uma lógica aí. Porque se você tem força e você faz, e você é quem obedece, a salvação vai ser por merecimento. Você vai merecer. Né? Para Agostinho, que está pregando ali a palavra de Deus, a graça é o quê? Uma dádiva imerecida. Salvação é uma dádiva, ela é imerecida. Somos salvos para Pelágio por mérito. Agostinho ele puxa para dizer assim, as escrituras dizem que a salvação é pela graça. Deus é quem inicia o processo. E a própria vida de Agostinho, a gente vê isso. Deus é quem chamou. Deus é quem trouxe. Ele diz isso sobre a própria testemunho dele, revela isso. É Deus quem inicia o processo. No sistema pelagiano, o ser humano conquista a salvação por meio de boas obras. Na doutrina bíblica, Deus inicia o processo. A natureza humana é fraca, decaída, impotente. Ora, de onde os reformadores ecoaram a doutrina da depravação total? Já estava aí. Isso é a doutrina da igreja sendo defendida, a doutrina bíblica sendo preservada por Deus em cada época, nos seus contextos ali. É a doutrina da depravação total. A natureza humana é fraca, é decaída, é impotente. Para os pelagianos, a natureza humana é autônoma e autossuficiente. Na doutrina de Agostinho, Deus pré-selecionou aqueles que serão salvos. Então perceba por que esse teólogo ele é importante para os reformadores também, e a gente depois vai chegar lá na história da igreja. E aí esse autor aqui, o Cairnes, ele diz o seguinte: Agostinho é visto pelos protestantes como um precursor das ideias da reforma, com sua ênfase sobre a salvação do pecado original e atual, como resultado da graça de um Deus soberano que salva irresistivelmente aqueles que ele elegeu. E esse outro autor aqui, o Nichols, diz também sobre ele: entre Paulo e Lutero, o cristianismo teve em Agostinho o maior de seus mestres, cuja influência ainda permanece em ambas as partes da cristandade, no protestantismo e no catolicismo. Aqui tem uma pintura desse pintor aí, José de Ribera, do Agostinho em oração. E uma frase dele para a gente finalizar essa aula aqui. Essa graça de Cristo, sem a qual nem os bebês, nem os adultos podem ser salvos, não é concedida como recompensa por méritos, mas dada gratuitamente, grátis, motivo pelo qual é chamada de graça. É gratuita, né? Então, só nos cabe reverenciar, ter o coração agradecido, olhar para Deus e dizer: Senhor, que grande bênção, que grande privilégio me alcançou. Eu estava nas trevas e o Senhor afugentou a minha cegueira, brilhou a tua luz, me deu olhos para ver, ouvidos para enxergar. Eu estava morto e o Senhor me salvou. Foi um servo de Deus que Deus usou para levantar essa doutrina
a sã doutrina, preservar a sã doutrina na história da igreja, e então a igreja continuou caminhando para a glória do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Alguém? Sim, desculpa. Fica só. Nos apreciam em Agostinho, porque de cara parece ser tão diferente, né? Que ele crê sobre salvação, do que a doutrina católica, né? Porque eles apreciam, assim, em Agostinho para considerar como Assim, os católicos, eles... O problema não é que eles não tenham a Bíblia. Eles têm lá a Bíblia deles, que é igual à nossa, que todos os textos estão lá. Alguns se dedicam mais de perto à correção, ao estudo da palavra de Deus, outros se desviam mais, né? Agostinho ele fundamentou vários pilares do cristianismo, que não deixou o cristianismo sucumbir diante dessas heresias que surgiram na época, sobre aspectos ali da cristologia, da doutrina da igreja, de que não há salvação fora da igreja. Então, em vários pontos, o cristianismo ele permaneceu por causa da defesa desses apologetas, desses pensadores da igreja que mantiveram a doutrina. E nesses aspectos, os católicos admiram e celebram o Agostinho como um dos pais da igreja, e a tradição que foi mantida graças a ele também. Então, a doutrina ela é defendida, mas um dos grandes problemas do catolicismo é exatamente a adoção de outros sistemas e de tradições humanas que eles colocam em pé de igualdade com as doutrinas da Bíblia. E muitas vezes, via de regra, essas doutrinas humanas elas vão ser conflitantes com a doutrina bíblica. Então, na hora que você começa a misturar doutrinas de Deus com as doutrinas dos homens, e você vai ali cedendo a essa mistura e colocando essa mistura em pé de igualdade, vai corrompendo a doutrina fortemente. Então, a coisa começa como um ângulo, né? Pode ser um pequeno desvio assim no ângulo, que no começo é pequeno, mas depois a coisa essa distância ela vai abrindo enormemente. E o que a gente vê hoje, e que já começou num processo desde a época, se agravou na Idade Média, foi que as doutrinas humanas elas foram sobrepujando e que davam uma ênfase enorme nas boas obras, na confiança das obras. E outros teólogos católicos, eles tinham também essa confiança exacerbada no ser humano. Mas se você perguntar para um padre, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça. Então, embora ele vai dar ali suas explicações, que vai ficar uma coisa meio confusa, porque a doutrina católica ela se desviou muito, e é confusa mesmo, porque eles adotam doutrinas humanas. Mas muitos padres, muitos teólogos católicos, eles vão falar sobre o pecado, vão dizer coisas corretas, mas na prática o que eles realmente vivenciam é muito essa confiança nos méritos humanos, nas obras. Um teólogo que é mais reverenciado no catolicismo não é Agostinho, é Tomás de Aquino, que já tem muito mais esse apreço, já pende para o lado das boas obras. Entende? Muito mais do que Agostinho. Os reformadores, eles não queriam romper com a Igreja Católica, mas eles viram que tinha muita coisa para ser consertada, reformada ali. E tinham vertentes que, por seguirem essas doutrinas, estavam menos distanciadas da sã doutrina do que outras. A corrente agostiniana, os monges agostinianos, estavam mais perto da verdade de Deus do que outras correntes no catolicismo.
Tanto é que Lutero estava ali dentro e havia pessoas ali que Deus ainda estava preservando naquele momento histórico da vida da igreja. Quer complementar alguma coisa, Sérgio? Tem alguma coisa a mais para dizer? Embora que é muito sutil. Então, hoje, tem muitos... há um revival do catolicismo no Brasil, que você olha se esse povo aí é crente, né? E é muito sutil. É uma armadilha muito sutil. Inclusive, muitos protestantes estão aderindo ao catolicismo quando as doutrinas católicas elas se perderam, né? Elas se desviaram totalmente da verdade. Há um livro de Natureza e Graça, tem um ponto que fica bem claro. Tá dando para ouvir aí? Vem para cá, Sérgio. Tenta ficar gravado. Aí, por favor. Agostinho trata de uma questão sobre natureza e graça, e eu acho que esse é o ponto mais original quando a coisa se desvia da teologia católica e protestante, ou Agostinho e tomismo, né? Da teologia de Tomás de Aquino. Então, quando o católico trata sobre natureza e graça, e aí entra o aspecto do pelagianismo, que não estava falando aqui, é que há uma parte que eles dividem a humanidade ou a criação, e aí entra no aspecto do maniqueísmo que Agostinho combate. Então, o dualismo que a filosofia já abraçava, e Tomás de Aquino segue nessa filosofia mais antiga, de influência mais grega. A filosofia de Tomás de Aquino é profundamente essa filosofia platônica, neoplatônica. Então ela faz, alguns dizem que a teologia de Tomás de Aquino é, na verdade, a filosofia grega batizada com o cristianismo. Então, o que ele faz com aquele dualismo da existência, da realidade, é exatamente como o católico segue fazendo, e ele trata como natureza e graça. Então, um aspecto da criação está debaixo da graça, é espiritual, e um outro aspecto da criação é natureza, é como nós somos iguais a absolutamente tudo na natureza. Então, daí a ideia do homem ser um animal racional, certo? E todos nós aprendemos isso aqui na escola. Então, veja, quando eles voltam lá para Gênesis, em que Deus fez o homem imagem e semelhança, certo? Eles fazem exatamente essa separação de natureza e graça ali. Que imagem seria uma coisa e semelhança seria outra. Isso é um erro exegético, porque no texto hebraico ou aramaico, ali é apenas uma ênfase que está sendo dada. Foram feitas imagem e semelhança de Deus, não como coisas distintas. Imagem seria uma coisa e semelhança outra coisa. Então, quando eles dizem que imagem não caiu, o pecado não afetou a imagem, o pecado afetou a semelhança. Certo? Porque eles fizeram separação. Então, o conceito deles se apoia no fato que o pecado não afetou a imagem. E, ok, a gente continua sendo a imagem de Deus, mesmo pecador. Certo? Para eles, é como se o pecado não tivesse afetado todas as faculdades do ser humano. Já a doutrina de Agostinho, e que segue na Reforma, é que o pecado afetou todas as faculdades humanas. Então, daí a distinção entre Agostinho e Pelágio, lá no início, entre Calvino e Armínio, ou, na verdade, os discípulos de Armínio com os discípulos de Calvino, porque os dois não debateram entre eles. Mas então seria, o que eles ainda pegam de Agostinho é a graça.
a graça de Deus, então eu fui agraciado pelo Senhor, isso está. Só que tem uma doutrina sutil nesse meio que é alguns aspectos do ser humano, como eles não foram afetados pelo pecado, então eles entendem que são esses aspectos ou essas áreas do ser humano que é a área que faz a escolha, porque ela não foi afetada pelo pecado. Então ele pode escolher. E aí ele pensa assim, não tem gente que não é crente, mas faz coisas boas? Entende? A doutrina agostiniana e reformada trata sobre graça comum. O sol nasce para todos, nós somos civilizados, certo? Então, assim como todos podem fazer coisas boas, todos podem fazer coisas ruins, mas para a salvação é que não existe esse mérito. Por quê? Porque todas as faculdades humanas foram afetadas pelo pecado. Então, tudo que a gente produz tem a mancha do pecado. E é por isso que não pode ser aceita por Deus, se ele não for gracioso. Então, o dualismo que Tomás de Aquino, que é católico, segue da filosofia grega, Agostinho não segue, porque ele já tinha experimentado isso. Quando ele já viu no prestado, quando ele se converte, então ele começa a compreender essa doutrina do pecado original. Tudo foi afetado pelo pecado. Logo, tem que ter a graça de Deus para poder... Então, os reformadores retornam a isso quando começam, então, a brigar já lá no século XVI, né? Mais de 10 séculos depois. Né? Seria mais ou menos por isso. Para o conhecimento de Deus, exatamente. Para conhecer a Deus também, dentro disso que Sérgio falou, né? Se para os pelagianos, se para Tomás de Aquino, todas as faculdades não foram perdidas, só pelo exame racional, com argumentos racionais, com estudo, o ser humano conseguiria conhecer a Deus. Para nós, não. É impossível conhecer a Deus se primeiro Deus não nos regenerar, nos acordar, abrir os nossos olhos, destampar a nossa surdez. Não tem como conhecer a Deus. Para os aristotélicos, para os tomistas, para os monges medievais da escolástica, você, com argumentos racionais, você prova a existência de Deus e alguém pode ser convencido de se tornar um crente. Isso é obra meramente humana, materialista, filosófica, mas não é cristianismo, não deixa de fora a soberania de Deus, o agir de Deus, e fica um resíduo de mérito humano. Né? E Sofia? Não. Sim. Esses ensinamentos não foram pré-estabelecidos pelos membros, pelos médicos, ele foi se corrompendo. Ele não prevalece na instituição. Agostinho, não prevalece. Isso. Mas, dentro dessa instituição, muitos permaneciam acreditando que isso era um ensinamento verdadeiro. E eles se afastavam, eles criavam movimentos. Isso. Mas a instituição permanecia fora. Permanecia. Por quê, Sofia? As pessoas não queriam ser insubmissas. A liderança da igreja estava se corrompendo em muitos aspectos da teologia. E era uma luta para os crentes piedosos que queriam permanecer no Senhor, na palavra de Deus. As pessoas não queriam dividir a igreja. Entendeu? Então, dentro da igreja universal, que é a palavra católica, significa a igreja, era a igreja cristã da época. Existiam muitos segmentos que tinham ênfases diferentes. O segmento lá do alto clero, que ia cada vez piorando e se corrompendo com o poder, com as riquezas terrenas. Na Idade Média isso degenerou total. Mas o Senhor, com a sua mão ali, invisível, poderosa, soberana, ele foi preservando crentes verdadeiros. E essa tocha foi sendo passada. Inclusive, antes da reforma, a gente vai chegar numa aula sobre isso,
Deus levantou os chamados pré-reformadores, como John Hus, que era um padre católico, que a gente é católico, mas ele era um crente. Você entendeu? Então Deus foi preservando os seus eleitos ao longo da história. E a instituição Igreja Católica Romana foi cada vez piorando mais, cada vez se distanciando mais da verdade, até o ponto de deixar de ser uma igreja legítima, fiel às Escrituras. Está seguindo aí muitas nuances, se afastando. Todo mundo diz que é evangélico. É tudo evangélico, é tudo um balaio só. Mas dentro do movimento dito protestante evangélico, existem várias correntes diferentes. Né? Alguns não dá nem para dizer que é igreja, embora se diga igreja. Inclusive a nossa igreja IPB classificou algumas dessas ditas igrejas como seitas. Se desviou a tal ponto que deixou de ser igreja e virou sinagoga de Satanás. Deixou de ser igreja. Né? Alguma dúvida? Mais? Acho que já estamos. As crianças estão mandando a gente encerrar isso. Vamos orar então. Vou pedir ao meu irmão Michel para fazer essa oração. Pode, Michel.